Aleluia. Cumprimento o irmão com a paz de Cristo, amém? Amém, graças a Deus. Aleluia. Aquele que puder, a sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 1, e o versículo de número 27. Versículo 27, do 27 até o 30. A última parte do capítulo 1 de Filipenses. Se for da vontade de Deus, na próxima terça-feira iniciaremos o segundo capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Aleluia. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém? Amém. Sentado, põe a sua cabeça e olha o Senhor comigo. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus. Pai, obrigado, Senhor, por uma vez mais nós podemos, ó Deus, estar reunidos, ó Pai, para te louvar, te adorar e bendizer, ó Pai, o Teu santo nome. Pai, abre, Senhor, os nossos corações, ó Pai, os nossos ouvidos para ouvir, ó Pai, e entender e compreender a Tua, Pai, santa palavra. Abençoa, Pai, a exposição, Senhor, de Tua mensagem. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Estamos já esta é a quarta terça-feira, a falar sobre esse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. E agora Paulo está, podemos dizer, terminando a sua introdução. Paulo já falou sobre inúmeras coisas, já expôs que ele gostaria de estar com Cristo, que ele gostaria de morrer e estar com Cristo, mas também deixa explícito que ele entendia que era melhor estar com os irmãos, poder continuar fazendo aquilo a qual Deus lhe entregara. Agora Paulo vai trazer uma aplicação prática àquela igreja, do que ele havia falado até aquele momento. Ele os chama a um comportamento que seja correspondente à mensagem que eles professam. Paulo vai olhar para os irmãos e dizer que eles deveriam estar vivendo em conformidade com o Evangelho de Cristo. Paulo vai reafirmar em diversas vezes a vontade e a certeza de que ele sairia daquela prisão, mas ele também deixa em aberto que talvez ele não vá sair, porque Paulo compreendia que ele havia
feito a parte dele, havia se defendido muito bem perante o imperador. As coisas eram favoráveis para que ele saísse daquela prisão. Mas a última resposta, apenas aquele que sabia, que tinha o conceito de que se Paulo sairia ou não, era o próprio Deus. Deus em sua soberania. Paulo era um defensor de que a soberania de Deus estava naquele momento pronta, e só ela sabia o resultado daquela audiência, daquele momento que Paulo estava passando. Mas mesmo assim Paulo vai escrever dizendo: quer eu vá e veja vocês, se eu for liberto, eu certamente estarei com vocês e verei que vocês estão se portando da maneira que um crente, podemos dizer, deve se portar. Paulo vai além quando ele diz: ou, mesmo ausente, eu ouvirei que vocês estão se portando como o Evangelho de Cristo requer que vocês se portem em Filipos. Filipos, uma das poucas cartas que Paulo escreve a um povo, a uma igreja, em que há poucas repreensões. Paulo vai falar acerca de duas pessoas que não estavam se dando bem, talvez alguns líderes estivessem disputando espaço no meio da congregação. Mas Paulo vai a todo momento dizer àquela igreja o quanto eles foram úteis, o quanto eles foram bons para com Paulo. E Paulo está dizendo para eles que a vida cristã não é apenas algo intelectual. Eu sou crente e está tudo certo, eu posso continuar vivendo a minha vida como eu vivia antes de aceitar a Cristo. Paulo vai dizer e vai mostrar mais para frente que eles deveriam ser imitadores de Paulo. Então, Paulo vai trazer algumas, mais especificamente duas características desta vida digna que os filipenses deveriam ter. A primeira delas, unidade e firmeza. Eles deveriam estar juntos em um só espírito, lutando pela fé do Evangelho. Paulo não se importava com que eles estivessem, como eu posso colocar isso? Preocupados com ele. Paulo se preocupava com a unidade e a firmeza com aquela igreja vivia e estava lutando contra os problemas que estavam aparecendo. Porque a unidade, ela não é algo opcional dentro de uma comunidade cristã. A unidade, ela é a evidência visível do poder do Evangelho. E Paulo vai falar isso a partir do capítulo 2. Paulo vai tratar sobre a unidade que a igreja deve viver. Diante de um mundo hostil, a igreja deve permanecer unida, lutando pela verdade e não uns contra os outros. Quando Paulo vai trazer
E isso me leva a crer que havia algumas dissensões no meio da liderança da igreja de Filipos, porque a unidade que Paulo vai relatar a partir do capítulo 2 é algo pontual. O que Paulo, muito informado por Epafroditas, ele vai trazer um alerta que a igreja deve viver em unidade e firmeza. A igreja deve estar unida no meio das adversidades. E há algo que me incomoda muito nos dias de hoje. A igreja de Cristo é o exército que mais abate os seus próprios combatentes. A igreja de Cristo é o exército que mais mata os seus próprios soldados. Em vez de nos unirmos, de sermos uma unidade firme em combater as ciladas do inimigo, em combater as mentiras que tentam entrar dentro da igreja, nós estamos preocupados em quem sentará no altar, em quem pregará no dia de hoje, em quem cantará melhor, em quem trará a melhor saudação. Da forma que um se veste aqui ou que outro se veste ali. Quando nós nos deveríamos nos unir para combater o inimigo que temos em comum, que por sinal não é o nosso irmão. Mas Paulo aborda outra característica: a coragem na adversidade. Eles não deveriam se intimidar pelos adversários, que não eram poucos. Há uma divergência no colégio teológico sobre quais adversários a igreja de Filipos enfrentava. Acredito que pelo menos 3. Uns que sempre, aonde Paulo ia, eles iam atrás, tentando difamar a Paulo, tentando fazer com que aqueles novos convertidos observassem traços da antiga aliança, os crentes judaizantes. Um segundo adversário que esta igreja deveria enfrentar com firmeza, e que estava e que perseguia esta igreja, eram os próprios moradores, visto que no versículo 29, Paulo vai dizer que eles têm o mesmo combate que antes viram em Paulo, e que ele agora também está sofrendo. Os moradores daquela cidade estavam perseguindo a igreja da mesma maneira que já haviam perseguido a Paulo. E uma terceira classe de adversidades e adversários que essa igreja estaria enfrentando, poderia estar enfrentando, eram gentios que haviam se convertido, mas haviam entendido a doutrina da justificação pela graça de uma forma errada, e por assim ter entendido de uma forma diferente, uma forma errônea, a doutrina da justificação, achavam que apenas porque creram em Cristo eles podiam continuar vivendo as suas vidas da mesma maneira
fazer mais nada, viver da mesma maneira que viviam antes de aceitar a Cristo como seu Salvador. Estes inimigos, estes adversários, é o qual eles estavam muito provavelmente enfrentando. Mas o versículo de número 29 vai dizer a seguinte maneira: porque a vós foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. A nós e aos Filipos, Paulo está dizendo que pela graça, a palavra concedido vem de charizomanai, que tem a sua raiz em charis, graça. O que Paulo está dizendo é que pela graça vocês creram em Cristo. E pela graça vocês também padecem por causa de Cristo. Paulo mostra aos filipenses algo que ele já havia escrito e tentado mostrar aos gálatas: que nós somos salvos pela graça. Que a graça concede, e é aquilo que entra no coração do ser humano e faz o ser humano ter a vontade de ir até Cristo. Porque o ser humano, o homem por si só, é natureza caída, é pecaminoso, é perdido. Eu por mim mesmo não posso, não poderia me achegar a Cristo. Pela minha vontade, eu não poderia chegar a Cristo. Mas por causa da graça, através do Espírito Santo, fui induzido pelo Espírito Santo a me achegar, a receber a graça, e então ser participante da salvação em Cristo Jesus. Mas Paulo vai dizer que da mesma graça em que cremos nele, que tivemos fé em Cristo Jesus, pela mesma graça, nós também padeceremos por ele. Sofrer, padecer, ser perseguido é um privilégio concedido pela graça de Jesus. Sofrer por Cristo, para Paulo, era algo grandioso. Até hoje, nessas 4 terças-feiras, observamos o prazer e a alegria que Paulo tinha em que a sua vida fosse oferecida como sacrifício, como mártir, pela causa de Cristo. Para Paulo, apenas uma coisa importava: que o nome de Jesus Cristo fosse engrandecido, que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado. E Paulo vai deixar isto claro quando ele diz que a nós foi concedido o privilégio de padecer por ele. Paulo estava pronto. Ele indica isso aos filipenses. Vocês viram o que eu passei
a primeira vez que estive convosco. Eu fui açoitado, me prenderam, mas eu fui liberto, eu padeci, e por causa do meu padecimento, por eu estar naquela prisão, o carcereiro, junto com a sua família, foi alcançados pelo Evangelho. O nome de Jesus Cristo foi engrandecido por eu estar naquela prisão. E agora, vocês já viram o que eu passei, vocês estão ouvindo o que eu estou passando. Eu estou preso. Mas ainda assim, o que eu mais quero é que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido através da minha vida. Ele conforta aos Filipos, dizendo que eles não estão sozinhos, mas que eles estão participando, mesmo distantes, dos mesmos problemas, das mesmas perseguições, que viram Paulo passar e que ouviram que Paulo está passando naquele momento. Eles eram muito mais do que irmãos, tinham uma relação muito maior do que pastor e ovelhas. Eles tinham uma relação de companheiros de batalha, compartilhando as mesmas aflições e a mesma esperança gloriosa de que um dia estariam juntos, quer seja nesta vida fisicamente ou diante de Cristo Jesus. Para Paulo e para os irmãos em Filipos, Paulo tinha apenas uma coisa em mente: não que o meu nome seja louvado, não que eu seja conhecido, não que eu seja glorificado, não que as coisas que faço sejam glorificadas, mas que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, quer eu esteja vivo, pregando, evangelizando, plantando igrejas, quer a minha vida seja dada por sacrifício por causa da causa de Cristo. E este primeiro capítulo nos deixa algumas lições. A primeira delas, a soberania de Deus na adversidade. As nossas dificuldades, doenças, perseguições ou frustrações nunca pegam Deus de surpresa. Ele é especialista em utilizar aquilo que o mundo considera um fracasso para promover seus propósitos eternos. Nós devemos começar a aprender, a perguntar não por que isto está acontecendo em minha vida, mas como Deus pode ser glorificado através disso. O segundo ensinamento é o foco em Cristo acima de tudo. A reação de Paulo com os pregadores mal intencionados, que pregavam a Cristo, pregavam o evangelho genuíno, mas tinham más intenções, queriam se aproveitar do momento para crescer, queriam se aproveitar do momento para ter talvez um cargo maior dentro da igreja de Roma.
Mas Paulo nos desafia a examinar as nossas próprias motivações no ministério. Paulo nos faz examinar se o nosso objetivo principal é nos autopromover ou é promover a glória de Cristo. A verdadeira maturidade espiritual se alegra quando Cristo é exaltado, independente se eu for o instrumento ou se eu não for o instrumento. Independente que se para Cristo ser glorificado e exaltado, isto me tenha custo pessoal. Que se para Cristo ser exaltado, a minha vida tenha que ser dada como sacrifício. Paulo nos leva a examinar até que ponto Cristo está acima de tudo em minha vida. E a perspectiva sobre a vida e a morte. Quando Paulo declara: viver é Cristo e morrer é lucro, deveria ser o lema de todo cristão. Isto nos traz a liberdade de temer a morte e nos dá propósito à nossa vida, para que Cristo seja o centro de nosso viver. A morte se torna apenas a porta para a comunhão plena com Ele. E quando compreendemos isso reordena as nossas prioridades, valores e a maneira aonde e como investiremos nosso tempo e os recursos que temos. Recursos esses, pessoais, financeiros, comunitários. Aonde investiremos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa sabedoria, a nossa força, quando compreendemos que a morte é apenas a porta para estarmos plenamente com Cristo. Em quarto lugar, a unidade e a firmeza da igreja. A exortação de Paulo à unidade cristã é essencial. Em um mundo cada vez mais individualista, a igreja é chamada para ser um testemunho pleno e vivo de união, aonde irmãos lutam lado a lado pela fé, aonde irmãos lutam lado a lado para o crescimento da obra de Deus e para que Cristo seja louvado e glorificado através da igreja. As disputas internas e o partidarismo religioso desonram e enfraquecem o nosso testemunho como igreja, porque em vez de sermos unidos, muitas das vezes somos o povo mais desunido. Em vez de nos unirmos, nós mesmos afastamos uns aos outros. E por fim, o privilégio de sofrer por Cristo. Devemos mudar a perspectiva de sofrimento.
em vez de olharmos e ver o sofrimento que passamos como um abandono divino, como se Deus se esqueceu de nós, devemos entendê-lo e compreendê-lo quando ocorre por causa de nossa fé, como um privilégio e uma marca de identificação de que estamos caminhando no caminho certo, que estamos indo para o céu. Cada frustração e cada perseguição por causa do nome de Cristo é uma oportunidade de demonstrar que Cristo é mais valioso para nós do que a nossa própria vida e interesses pessoais. Paulo, da sua prisão, lança algo, uma luz que atravessa séculos, aproximadamente 1970 anos, e encontra nós hoje para nos contar e afirmar que as correntes não puderam deter o Evangelho de Cristo, que não puderam frustrar, que as prisões não puderam frustrar o Evangelho de Cristo, que os planos de Deus não foram derrotados por causa de prisões, por causa de mortes e por causa da arena. Não! Que a motivação errada de alguns irmãos não pode roubar a alegria daqueles cujo foco é Cristo, e nem mesmo a morte pode derrotar aqueles para a qual morrer é lucro. Que este primeiro capítulo possa ter entrado não apenas em nossos ouvidos, mas também em nossos corações. Que possamos entender que o sofrer por Cristo não é um peso, e sim um privilégio. Coloque de pé, por favor. Curva a sua cabeça e ore uma vez mais comigo ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai, eu te louvo, eu te adoro por mais essa noite, por mais, ó Pai, essa oportunidade de podermos, ó Pai, estar, Senhor, em tua casa te louvando. Pai, continua falando, Senhor, em nossos corações aquilo, Senhor, a qual, ó Pai, eu não pude, Senhor, trazer à luz, ó Pai. Continue, Senhor, falando, ó Pai, em nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, compreender que os nossos sofrimentos, que nós possamos compreender que as nossas lutas, que os impérios desta vida não são para nos fazer parar, mas são oportunidades de que o teu nome seja glorificado. São oportunidades para que o teu nome seja feito conhecido, para que o teu nome seja exaltado, porque toda honra e